As madeiras e derivados. São 8h10, voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Nós temos aqui a presença do Aníbal Wagner, que é o professor e coordenador da equipe de vôlei de Campos. Também a presença do Arnaldo Neto, jornalista da Folha da Manhã. E para você, ouvinte da Folha FM, que está chegando agora, nós estamos falando sobre o segundo esporte. Aliás, segundo o Aníbal, é o primeiro esporte no Brasil. Futebol não é esporte, futebol é paixão. Seita, é impressionante, né? O futebol para o brasileiro, mas o vôlei realmente talvez seja em todas as transmissões. Eu que fiquei 20 e poucos anos trabalhando em emissoras de esporte, é impressionante como a audiência ela vai crescendo. Na Olimpíada agora, por exemplo, a partida final do vôlei, nós vimos na Praça Mauá, que eles fizeram um telão, fizeram um telão enorme na Praça Mauá, e as pessoas reunidas vibravam com o vôlei brasileiro. É um negócio impressionante realmente. Mas a pergunta, e a importância, a gente falou sobre o Braguinha, falou sobre o profissionalismo no vôlei, naquele começo todo nos anos 70, mas o vôlei brasileiro já é anterior a isso, Botafogo, né, desde os anos 60, mas e o conceito de treinador que o Bernardinho implantou? O Bernardinho é o seguinte, né? O Bernardinho é um excelente gestor de grupo. Ele tem um mérito fantástico. Por quê? Porque ele não é apenas um treinador de voleibol. Por que eu estou falando isso? Como treinador de voleibol, como treinador esportivo, talvez ele hoje tenha recorde de títulos no mundo, não só no voleibol, mas de modalidade. Porque a quantidade de vezes que ele foi, né, em campeonatos mundiais, Liga Mundial, Olimpíada, quantidade de medalhas, no clube, né, ele tem 15 títulos de Superliga, em 25, 15 títulos, fora as outras finais, aquelas coisas todas. Agora, por que eu falo que ele é um grande gestor? Porque ele consegue, com esse tempo todo, Bernardinho tem a mesma equipe dele. Os seus assessores são os mesmos de décadas. O convívio diário é complicado. A gente tem dificuldade de relacionamento, com esposa, com filho, com irmão, não é? A convivência, né, é desgaste. Agora você imagina isso num esporte que você precisa vencer, né? Esporte que sequer tem empate, né? Ou ganha ou perde, que cobrança de resultado. Né? E você manter uma... Então, eu acho que ele, além de ser um dos maiores técnicos esportivos do mundo, ele concilia isso como um gestor. Ele consegue gerir bem a equipe que está à sua volta, não tem as vaidades aqui no programa. E com isso ele tem muito sucesso. Isso, para mim, talvez seja um fenômeno enquanto treinador, enquanto gestor de negócios. Você acha que o Renan está substituindo bem? O Renan foi uma grata surpresa. E foi como jogador até bem superior ao Bernardinho. Sim, né? Ele, o que não quer dizer muita coisa. Não, pelo contrário, né? O histórico esportivo, né, diz o seguinte, né? Que independente de modalidade, os maiores treinadores do mundo, em qualquer modalidade, não foram os craques. Pessoas que viveram aquilo, jogaram, mas não tiveram. E isso tem uma explicação científica para isso. O craque é aquele diferenciado. Ele tem uma facilidade de execução de gesto, tem uma interpretação tal, ele tem uma visão tática, né? Diferenciada. Só que ele não se trabalha isso. Aquilo para ele é natural. E quando você não tem isso, que você tem uma certa dificuldade, você trabalha esse lado de como desenvolver essa habilidade. Então, na hora de transmitir isso para o atleta, se reflete. O craque não.
Tá? Então, os grandes técnicos da diversas plenárias, dificilmente você tem um que não. Esse foi um cracaço. Tá? Há as exceções. Sim, mas a estatisticamente. Que a gente lembra assim, o Tele. O Tele foi um cracaço de futebol. E foi excelente. Um técnico. Mas assim, é a exceção. Voltando ao caso do Renan, que diferente do Bernardinho, o Renan foi um craque. O Bernardinho ele tem uma passagem até muito interessante, né? Uhum. Quando ele começou no vôlei feminino, que o Brasil foi medalha de bronze, Olimpíada, né? Depois ele passou pro masculino, assumiu uma infinidade de títulos, batendo recorde, de recorde. Uma repórter pergunta se aquela forma muito rígida, né, dele lidar com os atletas, aquela quantidade de treinamento, não seria uma forma de frustração dele, né, de transportar isso? Ele disse o seguinte, ele teve a seguinte resposta na época: eu não me sinto frustrado em nada, pelo contrário, eu exerço aquilo que eu fazia. Porque quando eu fui jogador, eu fui 10 anos reserva do William, e eu só fui reserva do William porque eu treinava muito, porque eu me dedicava muito, porque eu era muito abdicado. Porque pelo menos 3 jogadores nesse período eram muito melhores que eu e jamais conseguiram chegar onde eu cheguei. Então não tem frustração. Eu tenho orgulho, isso é uma filosofia de trabalho. E o William foi o grande levantador da década de prata, da geração de prata, que veio do Bebeto. Sim. Logo depois do Bebeto. Foi o William, né? Mas é interessante essa resposta dele, né? Aliás, o Bernardinho tem essas respostas bem colocadas e que faz a pessoa pensar muito. Dizem que as palestras dele são muito interessantes. Eu nunca assisti. Eu sou bem suspeito, né? Tem uma relação hoje, a gente é afastado, né? Mas tivemos uma época muito próxima, no primeiro casamento dele. A gente convivia diariamente, né? Quase que diariamente. Em 90 eu estive na Itália, estive em casa dele. Entendeu? A gente tinha uma relação. Eu sou suspeito, sou um admirador do trabalho dele, né? Eu também. Já assisti uma palestra dele no Rio, logo depois de uma questão da Olimpíada. Ele é um cara fantástico, um cara que tem uma visão de. Ele é um cara muito comprometido, de pessoas, né? Ele é muito comprometido com tudo que ele faz. Economista, ele tem um bom gestor na vida pessoal dos teus negócios, ele tem vários outros negócios, entendeu? É um cara muito bem sucedido, né? Mas é disciplina, né? Muito disciplinado, muito disciplinado. E como é que você viu, não sei se você gostaria ou não, mas como é que você viu a famosa briga dele com o Zé Roberto? Bom, ali, né, é difícil você entrar na questão particular, tá? Agora, há pouco tempo foi reavivado em função de uma entrevista no Bial, que eu por acaso assisti. Depois, agora no lançamento da Superliga, né, que os dois tiveram, né, e os dois agora vão para o Hall da Fama, né, com os dois melhores técnicos, né, de voleibol. Foi reacendido isso, né? Mas ali envolveu uma série de coisas, né, que eu prefiro não opinar. Né? Você ficar na base da subjetividade, né? Eu gostaria de não opinar no que foi, não vivi esse momento dos dois, né? Acho que seria aliviando de minha parte, eu prefiro opinar naquilo que eu participo, que eu tenho certeza do que eu estou falando. A verdade é que os dois são dois grandes treinadores, com estilos completamente diferentes, né? O Bernardinho é um treinador que se envolve, quase que ele entra na quadra para sacar, e o Zé Roberto é mais contido. O Zé Roberto tem um negócio, administrar um time de mulheres, ele mesmo diz, é muito difícil. Muito difícil. Né? São completamente diferentes. Por exemplo, eu nos jogos de delegado, né? Eu pego vários jogos do Bernardinho, né? Do Zé Roberto eu só pego quando ele vem, né? Jogar aqui, né? Porque a gente faz o delegado, hoje a gente não trabalha mais fora do estado. Tá? Os delegados só trabalham nos jogos dentro do estado. Por medidas de contenção de despesas, você pagar, aquela coisa toda, não tem porquê, né? Tem delegado aqui. Mas é bem mais tranquilo para a gente, enquanto delegado,
um jogo do Zé Roberto é um jogo do Bernardo. Bernardo, ele tira o fone, ele puxa a camisa, grita, entendeu? Ele cria um clima diferenciado ali, um clima mais tenso, né? Quem mais sofre com ele, na realidade, é o segundo árbitro, né? Porque está próximo e tem que ouvir as reclamações, os gestos, as coisas dele. Não. O Zé Roberto não. O Zé Roberto é tranquilíssimo. E só para lembrar o nosso ouvinte, que o Zé Roberto foi o técnico da geração de ouro de 92, do Barcelona. Foi o técnico masculino. Sim, e o Zé Roberto tem ele tem. Aquele time foi. Ele talvez seja o único técnico que tenha sido campeão olímpico dirigindo uma modalidade feminina e depois uma modalidade masculina, coletiva. Não é voleibol, no mundo ele tem. Ele tem a medalha. Né, ele tem 3 medalhas olímpicas. Né? Duas com feminino e uma com masculino. Em 92 em Barcelona. E tinha aquele jogador que era um absurdo, ele saía atropelando todo mundo, Marcelo Negrão. Que coisa absurda. Com 18 anos, né? Com 18 anos, que absurdo aquilo. Que a vida aquilo na vida. Mas vamos lá, Arnaldo. Estou falando demais, Arnaldo. Nada, que eu isso. Só sou âncora aqui. É isso, até porque você tem uma vasta experiência aí na área esportiva, né? Eu até falei que ontem eu podia até ficar até um pouquinho mais tarde na UC, hoje você podia levar mais um pouquinho a entrevista. Mas enfim, vamos voltar aqui um pouquinho para Campos. Até quando eu estava assistindo a transmissão, como eu falei com você no Sport TV, você falou o jogo, eu falei, a gente estava fazendo bolão dentro da redação de placar de cada set, e no último quem chegou mais perto foi eu, porque eu falei que passava dos 20. E quando eu estava assistindo a transmissão, eu não lembro quem estava comentando no Sport TV, mas ele recordou que o Campos tinha uma longa tradição no voleibol, que inclusive já tinha sido campeão. Quando ele fala isso, ele fala até mesmo do seu trabalho, que foi lá em 97, quando a ABB Campos foi campeã do estadual de voleibol. Então eu queria que você contasse pra gente um pouquinho desse histórico, de como o vôlei de campos teve seu auge, quando um título desse, um título de expressão como um título estadual, e o que levou ao declínio, na sua opinião, você que você está no vôlei desde a década de 80. Então esse auge, esse declínio e essa possível retomada, como que isso se construiu? Bom, no caso nós tivemos assim 2 momentos. Nós tivemos um momento, né, no vôlei masculino, que era da ABB, né? O Paulinho Moraes, né, que era presidente da ABB. Naquela época, né, eu fui técnico, fui gestor de esporte também, de uma forma geral. E a ABB tinha, sem a ajuda de poder público, sem nada, era competitivo no judô, na natação, no karatê e no vôlei masculino. Né? Nesse grupo de 90, eu vim para Campos, né? Eu vim para Campos em 89, retornei a Campos em 89, trabalhei até 91 mais ou menos com o vôlei feminino, tá? E para 92, 93 a gente implantou, né? Começou com masculino na categoria infanto. E jogamos vários campeonatos infanto, campeonatos juvenis e tal. Esse time de 97, eu não dirigi esse time que foi campeão. Na época, né, o Marcelo Cesário, que foi o técnico agora, ele era meu auxiliar. E na época, né, eu tinha eu estava com desgaste, né, cobrando muito dos atletas, perdi a mão e eu senti que eu estava desgastado. E eu cheguei para o Marcelo, olha, Marcelo, eu preciso ficar de fora. Tá na hora de você assumir. Ele tomou um susto, não, Maria, porque isso e tal. E, por ironia, a gente já tinha jogado seletiva para a Superliga, em Araraquara, já tínhamos jogado alguns outros campeonatos, uma série de coisas, né? Já havia um trabalho ao longo do tempo, né? E aí eu em torno de 30 dias antes, né? Já começando o campeonato durou um torno disso, eu falei assim, Marcelo, é a tua vez. E a equipe foi campeã. Jogou primeiro lá no Tijuca e depois jogou aqui em Campos e foi campeão em 97 nesse sentido. Eu até brinquei com ele agora. Os últimos campeonatos que Campos participou, depois que Campos voltou a participar, já não existia mais a ABB. Na época, no menos tinha um apoio da prefeitura, isso foi na época ainda do Lulu Beda. Eu criei um clube, que era o Campos Esporte Clube. E nós disputamos 3 modalidades, fomos filiados a 3 federações. Tá? Jogamos basquete feminino, jogamos handball masculino, que foi o primeiro, né, equipe a jogar, na época, Mantena já era uma equipe júnior, fez a disputa do 3º lugar no Maracanãzinho, tá?
E tinha o time de voleibol masculino, que nessa época foi terceiro lugar, disputando o terceiro lugar. Na época existia disputa de terceiro lugar contra o Fluminense, no Rio, o Marcelo Tec. Eu brinquei com ele, Marcelo, os 3 últimos, né, 97, depois foi 2002, 2002, e somente agora ele novamente como técnico. Eu falei assim, poxa, você dirigiu 3 campeonatos estaduais, nos 3 você foi ao pódio, então você já tem os 3 aí, já pode pedir música no Fantástica, né? Você está bem na parada. E é muito interessante, eu tenho uma relação muito cordial com o Marcelo, porque na época eu fui parabenizá-lo pelo título que ele havia conseguido, e ele fez o inverso. Ele disse, Aníbal, presta atenção, se você não prepara o time, eu não era campeão, e eu retribuí. E se eu dirijo a equipe não era campeã, porque o clima não estava muito legal, entendeu? Então essas são passagens da vida da gente, né? Que eu acho até interessante, não tem nenhuma, nenhuma vaidade, não. Não, mas isso aí tem uma sabedoria, né? Saber reconhecer, saber entender o momento. Eu acho que o treinador tem que saber disso, tem que perceber isso. Senão ele pode dar com os burros na água. Eu acho que, né, não é só o treinador, eu acho que o ser humano, de uma forma geral, né? Claro, a relação conjugal, saber o momento, né? O gestor público, né? Tem pessoas, né? Que, porra, não estão bem, mas insiste, não percebe que não é, mas parece que tem uma sede de poder que não pode abrir mão daquilo, né? Isso é muito comum. Uma vez eu fui narrar uma partida de vôlei com o Maurício Jaú. Deve ter lembra do Maurício Jaú, na ESPN. E era uma partida assim de Tchecoslováquia contra... Não, Tchecoslováquia não, República Tcheca, porque já não era mais Tchecoslováquia. Tchecoslováquia contra a Sérvia, universitário. Quer dizer, ele fazia toda semana ele fazia o jogo dessa ligazinha lá na Europa. Eu não fazia nunca. Eu não conhecia uma jogadora, todas louras, altas, com mais de 1,80 m e com os nomes enormes e horrorosos. E a escalação veio em um idioma tcheco ou sérvio, não sei. Meu Deus. Eu olhei e falei, vamos gravar, né? O vídeo está aí. Quando começou o vídeo, eu falei, não, pode parar. Pode parar. Eu não vou narrar isso, não. Pera, não conheço nenhuma jogadora, não sei que a posição não diz. Não diz qual é a posição de nenhuma delas. Até você identificar, o Maurício falou assim, eu também estou perdido. Falei, não, pega um narrador desse aí que inventa, porque tem narrador que inventa, né? Fala qualquer coisa. Nome complicado, dá pra inventa. Não, mas era terrível. Até apelido coloca. Mas quem não conhece, vai passar. Eu vi uma partida de basquete com um narrador brasileiro, eu não vou falar o nome. O cara, o segundo período do jogo, o segundo quarto, ele só narrava as cestas do Shaquille O'Neal, e o Shaquille O'Neal estava no banco. Ele não percebeu. Era o Orlando Magic que estava jogando. Ele não percebeu que o Shaquille O'Neal estava no banco. Olha, confundir. Não confundir o Shaquille O'Neal com alguém mais é complicado, né? Pois é. Agora, Aníbal, além você já até citou lá no nosso primeiro bloco do bate-papo que além do seu histórico no vôlei, tem seu filho também, o Luan, que está na carreira com destaque de campos, se destacou e conseguiu, como você falou, passou pelo Flamengo, passou pelo Botafogo. E como que está a carreira dele? Você que administra também, você incentivar, óbvio, não só como filho, mas pelo todo o histórico que você tem, você incentiva. Mas é questão de administração e como que fica agora depois dessa situação do Botafogo? Bom, ele está num momento delicado. Depois desse incidente, ele passou uns dias em campo, está viajando comigo hoje, né? Volta a treinar hoje, está entrando hoje às 15 horas, né? Para terminar os seus compromissos no Botafogo, né? Mas nós já decidimos que lá ele não irá permanecer, independente de alguma reviravolta que tenha de categoria de base, mesmo porque ele já estava no nível, né, já de profissional, é complicado você danar. Então a tendência é que a gente busque alguma coisa fora do Rio, tá? O momento não é dos melhores em função do tempo, né, na questão de janela de contratação, né, vários atletas do Botafogo conseguiram se encaixar, mas levantadores e líberos têm um pouco mais de dificuldade, tá, no mercado, né, e ele joga como? Ele é levantador. Ele era o segundo levantador, né, dessa equipe que queria jogar a Superliga, né, que teria jogado agora no dia 9, né, e eu procuro, né, acompanhar ao máximo a carreira dele, no total apoio.
E nós vamos ver aí, vamos estudar algumas situações, né? Existe algumas sondagens para alguns clubes do Brasil, fora do Rio, e existe também uma pequena possibilidade de uma coisa no exterior. Tá? Nós vamos sondar. Nesse momento, ele faz uma faculdade de educação física, ele cursa, está fechando o semestre, e aí nós vamos ter aí dezembro e janeiro para definir o que ele vai fazer. A gente não espera que ele interrompa a carreira. Se, contudo, né, das condições não forem, a gente conseguir, quem sabe ele não pode passar uma temporada aí jogando por campos da sua cidade, onde ele começou com 12 anos de idade, com 11 anos de idade, ele passa uma temporada aqui e nos ajude nesse processo, né, de evolução do voleibol campista. Eu acho que seria uma grande aquisição, né, para a gente no projeto. Eu particularmente ficaria duplamente feliz, né, por ter um filho próximo e ter um atleta da qualidade diferenciada que é o moleque. E em casa, só os dois que são envolvidos no esporte? Só vocês dois? Não, né? Tem mais gente também envolvida, né? Ó, em casa é o seguinte, em casa, eu e ele não somos nada, né? Os 8 prêmios individuais dele, os títulos que eu ganhei, chega nem perto, né? Não chega a nada, né? Porque fui casar com uma professora de educação física, versátil, que nadou muitos anos, que fez triatlo, que corre, faz tudo, que depois voltou a nadar. Agora, né, não tem mais espaço em casa para colocar a medalha, né? A última competição agora, ela nadou 8 provas. Foram 7 medalhas, 6 de ouro, 1 de prata e um 4º lugar, né? Esse 4º lugar, com certeza, né, e foi revezamento, mas incomoda profundamente. Parece que ela não levou as 6 de ouro e 2 recordes sul-americanos, que ela bateu também, né? Nesse último campeonato brasileiro em Uberlândia. Diga o nome, né? Rita de Cássio Andrade da Fonseca. Pois é. Então... Tá certo. Então vamos nos resumir aqui a nossa insignificância. Atlética nenhuma, eu, né? Arnaldo também não. Arnaldo também não. Se bem que o Arnaldo tem altura para jogar vôlei. Na época de escola a gente dava para jogar ainda. Meu professor era César Licurgo. Depois trabalhava no Auxiliadora também, lá em Atafona. Mas o nosso era aposta, sabe? Era meu time contra o dele. Ganhei algumas Coca-Colas de César na época lá, porque a gente era difícil perder. A gente já sabia quem jogava, a gente já montava o time na malícia, né? Bom, ele pegava os grandes, mas nem sempre eram os grandes que jogavam bem. Para levantar, então, tinha um baixinho lá que jogava com a gente, que tinha que ser sempre ele, como levantador. Eu gostava. Aí depois... Vem um peso um pouquinho a mais, aí a gente parou de jogar. Essa questão de peso, fala não. Vamos mudar de assunto. Vocês já entraram num assunto horrível. Agora de peso. Eu só vou citar pro Aníbal uma entrevista que eu fiz. Eu entrevistei uma vez o Hélio Rubens, treinador de basquete, foi um craque de basquete. Sim. Né? O filho dele não joga nem 10% do que jogou o Hélio Rubens. Um dos maiores armadores que eu vi, mais inteligentes que eu vi no basquete. Eu entrevistei durante a Olimpíada, nós fizemos para o jornal, e ele falou o seguinte, que o basquete, que o vôlei era muito responsável. Ele falou, no bom sentido, eu quero que você entenda o que eu estou dizendo, pela queda do basquete. Porque com o crescimento do vôlei da geração de prata, todos aqueles meninos de 1,90 m, 1,95 m, porque o vôlei na época ainda estava na faixa de 1,88 m, 1,92 m já era um cortadorzaço. O Marcelo Negrão não tinha 2 metros. Não, 1,98 m. 1,98 m, quase 2 metros, a altura do Michael Jordan. Né? Que, aliás, o Michael Jordan dava toco um jogador de 2,20 m, com 1,98 m. Mas aí é um caso raro, que é o caso do Marcelo Negrão. Mas ele falou, o jogador hoje, pelo charme do vôlei, o garoto vai para o vôlei. E não está mais indo para o basquete como era antigamente. Então nós temos hoje menos jogadores. O funil está passando mais rápido. Né?
Sim, se você pegar hoje a altura dos jogadores hoje, em termos de centrais, o Brasil hoje tem infinidade de atletas acima de 2 metros. Muito. Entendeu? No jogo da final, desculpa te cortar, no jogo da final a gente via isso muito nitidamente. Os jogadores de campos perto dos jogadores do Sesc pegavam. Era bem diferente. A média de altura. Média de altura é absurda. Entendeu? Você pega, por exemplo, o Gustavão, 2,15. Um dos centrais. Né? O outro, o Flávio não. O Flávio tem em torno de 2 metros. Equivale aos nossos. Os nossos, um tinha 1,99, que era o Cris, e o Franchini 2,1. Tá? Mas, se você for pegar em todas as posições, a quantidade de atletas hoje, 2,5, 2,8, 2,9, 2,10, 2,12. E com uma flexibilidade. O Renan tem o Renan, o canhoto, que joga no vôlei Renato, jogou no Sesc 2 temporadas atrás, é 2,17. Entendeu? É demais. E com uma Felipe flexibilidade. Roque, 2,14. Então, tá cheio. Você lembra, no basquete, aquele gigante que tinha no Brasil, o Emil Rached? O Emil Rached levava quase 3 minutos para atravessar uma quadra para o outro lado. O time tinha... O Hélio Rubens falou assim, a gente tinha que ficar quicando bola para esperar ele sair do garrafão do nosso time para ir para o garrafão do outro. E hoje esses atletas imensos são ágeis. São ágeis. Né? São ágeis, né? É muito diferenciado. E só para lembrar da final também, a gente até teve um ponto de bloqueio que a gente comemorou dentro da redação como um ponto, porque para bloquear aquele time era difícil, todo mundo muito alto, né? Ali uma coisa surpreendeu até alguns atletas mais experientes, por exemplo, o levantador, uma vez que o Pelé em Campos não podia jogar, foi o Matoso. O Matoso tinha jogado Superliga até abril pelo São Judas, né? Caiu de divisão e tal, mas é um moleque jogado. Né? O Franchini também chegou a jogar no Corinthians, jogou no São Paulo e tal, foi até pro banco, sentiu. Quando ele foi pro banco, entrou o Thiagão, cara de Campos, lá no terceiro set, ele falou assim, Aníbal, que velocidade é essa? Porque o Matias, o levantador do Sesc, que foi o argentino recém-contratado, que colocou o Marlon, um cara que passou em seleção brasileira com 40 anos, experiente no banco. Esse moleque, ele tem 1 centímetro a mais que meu filho, que tem 1,74, tem 1,75. É dito como um anão, é tido como um anão, né? Assim como meu filho, eles brincam com ele. A velocidade com que ele joga é assustadora. Eu acompanhei alguns jogos do Campeonato Mundial e contra esses jogadores de 2 metros e alguma coisa, alcance lá acima da vareta, é impressionante que ele não sai de quadra na inversão. Tal a qualidade que esse levantador imprime a equipe. Eu assisti agora o primeiro jogo contra o Ribeirão Preto na Superliga, ele jogando novamente, e uma passagem me fez recordar uma equipe aqui em Campos, quando a gente jogava com o Ferrari, com o Léo, de central, e tinha o Ronaldo, né? Que hoje técnico de voleibol, tem um projeto na Fera, né? de documasta, aquela coisa toda, que ele não bloqueava, e a gente fazia uma rede de 2 bloqueando. Então, e isso é uma coisa que não se usa já há 15, 20 anos. E o Sesc, para não queimar uma substituição, dá uma qualidade, teve passagem em que o Matias ficou fora do bloqueio. Agora, é uma velocidade que você não consegue chegar na bola. Aquilo assustou demais. Quer dizer, nós levamos 3 sets para ir pegando o ritmo de velocidade. Agora, não se pega assim. Você tem que treinar 2, 3 meses, simular. Né? Você tem que ter um atleta próximo daquilo para simular aquela velocidade de jogo. Porque é assustador a velocidade de jogo que eles estão jogando hoje. Agora, a gente está chegando ao final já do nosso bate-papo aqui, e como que fica, a gente comentou muito rapidamente isso, você até falou da possibilidade do seu filho participar, mas vai ser uma preparação mais ampla, já tem garantia de participação no próximo campeonato estadual? Como que fica o Campus Vôlei para 2020? Não, a garantia vai depender de nós mesmos, entendeu? Perante a federação, nós somos filiados, nós podemos disputar a qualquer hora, qualquer categoria, desde que a gente tenha equipe, né, atletas para isso, tal. E é nosso objetivo, né? A gente corre atrás. Nós temos aí final de novembro e dezembro para captar recursos, né, que viabilizem. Em janeiro, final de janeiro para fevereiro, tem as inscrições nos campeonatos.
E se tudo correr dentro do que a gente vê, lá para o dia 20 de janeiro a gente retorna os treinamentos. E com relação à Casa do Vôlei aqui de Campos, agora vamos aproveitar para fazer esse serviço, para quem tiver interesse. Com quantos anos as crianças podem começar a procurar, o adolescente? Como que funciona a Casa do Vôlei em Campos? Bom, a Casa do Vôlei, ela funciona na parte da tarde, de segunda a sexta, a partir das 17 horas. Tá? E na parte da manhã nós temos também. Tá? Na parte da manhã, a gente hoje treina só 2 dias, e são consecutivos, terça e quarta, não é o ideal, mas em função das atividades da escola, Vilmar Cava, que é colado, né, para atender a educação física curricular, eles têm, os professores são na segunda, na quinta e na sexta, então a gente não tem como utilizar. A gente até espera que esse ano a gente possa adequar, vamos tentar ajeitar com a escola, que a gente possa utilizar segunda e quarta, ou terça e quinta, né, dando espaço melhor. Mas ali nós temos para grupo de crianças a partir de 10 anos na parte da manhã. Na parte da tarde, a gente tem, né, de 12 anos até 20 anos. E a gente, né, vai redimensionar isso. Né? A coisa cresceu demais. Né? A gente está trazendo um outro profissional que estava com licença, né? A Monique. Devemos trazer a Monique de volta para o projeto. Ela estava com licença maternidade. Ano que vem já vai estar lá cuidando de um grupo. A gente espera que corra tudo bem, né? Para a gente redimensionar e para a gente poder atender mais pessoas. Hoje são quantas pessoas na Casa do Vôlei? Olha, contando da iniciação até a equipe, em torno de 200 pessoas envolvidas. Um número bem elevado, né? Não é um número pequeno de inscritos. E como que faz? Quem tem interesse, quem estiver ouvindo a gente, quer levar o filho, ou o próprio jovem que estiver nos ouvindo, tiver interesse de conhecer essas atividades que são desenvolvidas, o que ele tem de fazer? Não, basta chegar lá no qualquer horário, se apresentar, preenche uma ficha de cadastro, entendeu? Menor de idade, o pai assina e não paga nada. A gente, em função do seu nível técnico, a gente encaixa no horário, né, que seja mais adequado. Ok. Bom, para encerrar, aí eu vou botar você numa situação difícil. Você vai dizer, na sua opinião, qual o maior jogador brasileiro de vôlei de todos os tempos, independente de posição, e é jogadora, independente de posição, e do mundo também. É difícil. Né? Eu sei que é difícil. É difícil, mas né? faz parte. Porque de todos os tempos, né? Tem tempos que eu não tempos que a gente... Vamos lá. No Brasil, eu vou começar pelo feminino. Uma jogadora que sempre me chamou muito a atenção, embora não tenha conseguido os títulos, tá? Que foi a Vera Mossa. Por que a Vera Mossa? A Vera Mossa, uma menina que com 16 anos foi para a Olimpíada, né? Olimpíada de Moscou. Eu tive a felicidade de trabalhar com ela há 4 anos. Era uma atleta que tinha uma facilidade para o gesto muito grande. Ela tinha 1,83 m, para você ter uma ideia. Nessa época, nós tínhamos central brasileira, na seleção brasileira, a Eliane, por exemplo, tinha 1,78 m. Ela era ponteira, passadora, com 1,83 m, uma cracaça de bola. Uma cracaça de bola. Sacava, passava, eu vi jogar muito. Rodava, né? Entendeu? Então era diferenciada naquele momento, né? Não teve os títulos que outras, né? Hoje a gente tem vários aí que tal, mas me chama a atenção, né, do que representou naquele momento, né? No masculino já é um pouco mais difícil, nós temos assim grandes craques, mas teve eu vou citar um aqui, que é pela forma com que encaravam os jogos, tá? E também marcou uma época, que é o Bernard. O Bernard, ele chama muita atenção. O Bernard foi um misto, né? Ele foi um cara que abriu o mercado lá fora, foi o primeiro brasileiro a jogar na Itália profissionalmente. Ele tinha uma bola diferenciada, que era bola de 2 tempos, e jogava um jogo de Olimpíada como ele jogava. Ele terminou a carreira jogando pelo Flamengo. Ele veio jogar aqui em Campos, um jogo na época, um campeonato era até a Noblesse, época da Noblesse. Ele jogava com a mesma intensidade, não tinha diferença, não tinha salto alto, não tinha nada. Ele queria ganhar o jogo e fazia da mesma coisa. Então era uma coisa que me chamava a atenção. E foi um grande marqueteiro. O famoso Jornada nas Estrelas. E aquilo dali tem uma história interessante. Então aquilo dali tem
uma outra coisa que da minha área, enquanto gestor, enquanto estudioso no assunto, né, tem uma parte do meu livro que eu falo disso, né, em que ele criou aquela situação. Na época, ele tinha um patrocínio, né, específico para ele, de uma toalha, uma marca de toalha, que era Artex. E aí ele chegava, a cama acompanhava, Maracanãzinho, aquilo lotado, 20 mil pessoas. Hoje até nem cabe mais isso. Na época diminuíram, botaram cadeira. Na época era cimento, arquibancada de cimentar. E ele passava da placa de publicidade, aí a TV tinha que filmar. Né? Você tinha um espaço delimitado. Ele ultrapassava essa marca e pegava a toalha lá. Aí ele fazia ele pegava da placa do patrocinador, ele tirava, ia lá atrás e fazia. E era aquilo, era uma comoção quando chegava, que ele ia naquela altura e procurava aquilo. Então, é uma coisa muito bacana. Talvez pelo conjunto da obra, eu acho que ele... Né, e ele fazia muito bem, ele fazia muito bem uma coisa que eu sempre achei, eu sempre admirei. Ele tinha um relacionamento espetacular com a mídia. Sim, ele mantinha um relacionamento, ele ia na Rádio Cidade porque ele gostava da rádio, mas ele sabia por que ele estava indo. Porque ele chegava na Rádio Cidade, eu estava no ar, eu falei, bom, quem está aqui comigo chegando agora é o Bernard, grande jogador de vôlei. Ele sabia, ele esperto, e do mundo, o melhor jogador do mundo que você já viu. Do mundo eu não tenho dúvida. Esse eu vou o Kiraly, o americano, que hoje é o técnico. Ele é um craque. Curt Kiraly, né? Curt Kiraly. Curt Kiraly. Ele foi campeão olímpico no indoor e foi campeão olímpico na praia. Esse cara era um monstro. Tem que ser diferenciado. Não tem jeito. Então ele tem mais um tiro olímpico. É fantástico, uma facilidade. E teve longevidade, né? Uma facilidade no gesto, golpes diferenciados, entendeu? Gestos perfeitos. Realmente era encantador vê-lo jogar. Poxa vida, Aníbal, obrigado por você ter vindo. Obrigado por trazer esse clima do vôlei que é tão gostoso, tão bacana de ver. Um dos esportes mais bem geridos do Brasil, né? A gente não pode jamais negar isso. E sucesso em todas essas iniciativas que você tem, e que dê tudo certo e que se torne realmente sucesso. Eu quero agradecer o convite, foi uma manhã agradabilíssima. Eu saio daqui, muito feliz pelo convite, muito feliz que eu tenho um enorme prazer de falar do esporte de uma maneira geral, no voleibol especificamente, então nem se fala, né? Você comentou aí do esporte mais bem gerido, só uma curiosidade. O voleibol, ele tem um nível de gestão, que isso aqui serve uma reflexão. Nós temos esportes individuais, que numa Olimpíada, por exemplo, a natação, tem N provas. O voleibol já somando o voleibol de praia e no indoor, o esporte que deu mais medalha olímpica, ultrapassou a natação e o judô. Que são esportes que tem masculino e feminino, N categorias. E no outro você só pode trazer 4 medalhas por Olimpíada. Você vê, olha a dimensão que se chegou, né? Essa quantidade. Então realmente um esporte muito bem gerido, tem problemas, né? Tem problemas como todo lugar. Hoje, né, a confederação enfrenta determinados problemas, né, a gestão da Superliga, tem uma série de coisas, mas é muito gratificante trabalhar com isso. Muito obrigado a vocês. Bom, Arnaldo, bom final de semana. Amanhã não teremos... Prolongado, né? Amanhã não teremos o Folha no Ar. Folha no Ar. A gente volta na segunda-feira. Segunda-feira, Marco Antônio com a Luísio aqui, dando continuidade a mais uma semana. Mas essa semana um pouquinho mais curta. Lembrando, feriadão, previsão de chuva, como você mesmo colocou aí no previsão início. De chuva até amanhã só, depois parece que deve melhorando durante o fim de semana. A gente espera também, né? Embora esteja de plantão sábado, não tem feriado prolongado. Mas faz parte do jogo. Eu queria colocar aqui a Polícia Rodoviária Federal, uma matéria que a gente está também aí na edição de hoje da Folha da Manhã, com operações especiais e, sobretudo, quem for pegar a estrada, tomar os devidos cuidados, que muita gente vai aproveitar esse feriado prolongado aí para esticar um pouquinho, pegar um tempinho de descanso, já que sexta, sábado e domingo, e semana que vem ainda tem outro feriado, né, quinta-feira.
Aí dessa vez, pelo menos, não deu para casar, que é o desespero do comércio quando 15, 20 casa, né, e todo mundo some da cidade. Mas é um fim de semana prolongado, praias aqui da região todos aguardando também, mas sobretudo quem for pegar a estrada para mais longe, Polícia Rodoviária fazendo o seu papel, então é bom sair com o veículo regularizado, fazer a revisão antes, e quem for pegar a estrada aí tomar todos os cuidados possíveis. Um abraço então a todos. O Folha no Ar volta na segunda-feira às 7 da manhã. E a gente segue até o meio-dia com a Manhã Folha e o melhor da música para você. A rede de drogarias Leopoldina